Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, bom dia. Bom dia. E foi um dia bonito como esse, com uma oportunidade preciosa como essa, de nos reunirmos numa casa espírita, de buscarmos o contato com Jesus, nos ensinamentos aclarados pelos valores que a codificação nos traz. Emmanuel fala taxativamente: o Espiritismo é o cristianismo divino. É Jesus trazido de volta. E é interessante nós observarmos isso, porque o primeiro contato com a doutrina espírita, o primeiro contato com o movimento espírita, para muitas criaturas que aportam as casas espíritas sofridas, abatidas pelas dificuldades da vida, é sempre muito estimulante e enaltecedor. Nós vemos as figuras que conseguem se adequar, se ajustar a essa proposta de renovação íntima, de trabalho no bem, uma rápida recuperação e principalmente o desenvolvimento daquela resistência natural e necessária para que nós consigamos superar as adversidades da vida. Mas também é com muita frequência que nós vemos, até pelo costume exagerado de séculos e séculos de doutrinas salvacionistas, que essas mesmas pessoas empolgadas no primeiro momento, que se o centro tem 2 reuniões mediúnicas, vai as duas reuniões públicas, vai às 2 reuniões públicas, toma passe em cada lugar que vai, passe danado, né? Mas, rapidamente também nós vemos que muitas dessas pessoas, passado aquele primeiro momento da tempestade, passado aquele momento do sofrimento agudo, começam a demonstrar desânimo. Já não vão mais com a mesma frequência, porque começamos a nos deparar com uma realidade que muitos não querem enfrentar. Nossos problemas, nossas dificuldades têm origem em nós. Tão fácil botar a culpa nos outros, no obsessor, na vizinha, na sogra, para os problemas que nós enfrentamos, mas eles são originados em nós. E a frequência à casa espírita então não faz que desapareça magicamente a causa desses nossos sofrimentos. Ela nos mitiga, nos alivia. O próprio Jesus sugeriu que aqueles que seguissem com Ele receberiam alívio e não a solução dos seus problemas. E aí começam a escassear a vida ao centro, começam a achar que não era bem assim, quando não dizem assim: o centro lá era fraco, não resolveu o meu problema, vou procurar um centro forte. E tem gente procurando centro forte a vida inteira, porque nunca vai resolver de fora para dentro. Não existem soluções fáceis para os problemas difíceis que nós criamos. Mas a solução de todos os problemas que nós criamos está muito perto, está em nós. E o contato com Jesus fazia isso com as criaturas do seu tempo. Elas se aproximavam dele, buscavam o lenitivo, a emergência. Mas somente aqueles que se permitiram curar de alma são nominados no Evangelho. Já perceberam isso? Quando o mestre apenas realizava a cura dos corpos, quando Jesus simplesmente resolvia um problema orgânico das criaturas, elas são citadas até pela sua doença. A mulher do fluxo de sangue, o paralítico da cama que desce pelo telhado da casa de Pedro, os leprosos, os 10 leprosos que só um volta para reverenciar o mestre e agradecer, são lembrados pela doença. Mas quando nós encontramos figuras cuja alma enferma recebe, acolhe o lenitivo proposto por Jesus, e essa é a grande questão. Jamais alguém que se aproximou de Jesus se afastou dele do mesmo jeito que chegou. O que não quer dizer que saiu melhor. Os fariseus, por exemplo, os escribas, com muita frequência, se afastavam de Jesus ruminando propostas de vingança, detestando a sua doutrina, que nivelava todas as criaturas quando eles gostariam de se sentir superiores, por simplesmente fazerem parte do clero, por simplesmente terem mais conhecimento numa sociedade iletrada. Os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever. Mas aqueles que se aproximaram de Jesus, acolheram essa semente, acolheram a energia que o mestre ministrar essa semente, floresceram. Em vários momentos do Evangelho, Jesus se refere aos elementos da natureza, para dar lições simples. A nossa fé precisava ser simplesmente do tamanho de um grão de mostarda.
Uma única vez, para aqueles de nós que olhamos à superfície, sem nos preocuparmos com o conteúdo, Vani, sem nos preocuparmos com o conteúdo, Jesus parece falar de algo trivial, de algo fútil. Mas o contexto não nos permite acreditar que aquilo pudesse ser futilidade. Porque o mestre falava a respeito da providência divina, dos cuidados que Deus tem para conosco. Quantas vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Eu peço tanto e Deus não me atende. É claro, a gente está pedindo errado. Está pedindo o que não precisa. A gente tem que pedir sempre o que precisa. Porque se pedir o que merece, vai que Ele dá, né? E aí ninguém vai aguentar uma jornada terrena só com aquilo que merece. Então o Pai nos dá o que nós precisamos. Na sua bondade alivia os nossos fardos. E o mestre então diz às criaturas: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. E nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai ama assim, cuida assim da erva que hoje existe, e amanhã será lançada ao fogo, como mais não cuidará de vós? Os superficiais tomaram isso como uma observação meramente exterior. O lírio passou a ser exemplo da beleza. A estética ali estava destacada, ressaltada, e realmente são belos. Mas aqueles de nós que olharmos em profundidade, captaremos a lição do mestre. Onde florescem os lírios? Em que tipo de terreno nós observamos os lírios com mais frequência? E aqueles que têm um pouquinho de conhecimento vão descobrir, não é no vasinho que a gente compra na floricultura. Os lírios florescem à beira dos charcos. Florescem em áreas alagadas. E aí Jesus nos ensina que o lírio é um exemplo de trabalho. Imagine só aquela sementinha soterrada em um monte de camada de lama, de raízes apodrecidas. E aí um raio de sol consegue furar esse bloqueio. Desperta essa semente e ela faz um esforço enorme para lançar os primeiros brotos, que tem que chegar à superfície. E depois, colhendo mais luz do sol e mais energia, começa a lançar as raízes mergulhadas no charco, na podridão, nas imensas dificuldades de um solo que lhe parece hostil. E faz a mágica de transformar. Mágica coisa nenhuma, né? A força da natureza. De transformar matéria em decomposição em seiva. Vence as camadas de lodo, vence as dificuldades e algum tempo depois nos apresenta o perfume e a beleza do lírio. Cada um de nós é convidado, como por Jesus, a ser lírio também. As queixas, e tão frequentes, porque dizíamos, as pessoas se afastam do centro espírita quando se deparam com as suas imperfeições. Eu fui lá no centro, mas as brigas em família continuam acontecendo. E eu estou indo tomar passe, fazendo tratamento, mas a dificuldade financeira continua. E o pior ainda é quando nós nos percebemos ainda inferiores, porque o contato com a doutrina nos chama a fazer uma autoavaliação. E eles dizem, mas eu estava tentando mudar, mas é tão difícil, né? Quem fica tempo suficiente no centro espírita, começa a usar até algumas frases soltas. E alguém comentou a respeito de Santana hoje de manhã, o nosso amigo Santana costuma dizer, texto fora do contexto é pretexto. Pensar um pedaço de um texto qualquer, para usar como justificativa para nossas dificuldades, é um pretexto tão fajuto, tão sem vergonha, né? E as pessoas dizem assim, mas eu aprendi lá no centro que a natureza não dá saltos. Por isso que eu ainda não consegui parar de fumar, por isso que eu ainda não consegui parar de beber, por isso que eu não consegui parar de ser fofoqueiro. É verdade, a natureza não dá saltos. Mas vamos observar a natureza. Será que a folha de hoje vai estar do mesmo jeito amanhã? A flor que desabrochou agora de manhã, numa íris, por exemplo, à tarde já terá murchado. E outra flor vai aparecer na mesma planta. As plantas estão se renovando, os animais estão se modificando. A natureza não para de evoluir um segundo sequer. Embora ela não dê saltos, é verdade. Mas ela nos convida a cada dia buscar sermos diferentes. Se alguém ficou mais de 6 meses no centro e ainda vai usar um outro jargão complicado, não conseguir, na outra encarnação eu resolvo, transferência, né? Adiamento, na outra encarnação eu paro de fumar, claro.
vai nascer com asma. Vai ter jeito de continuar fumando? Não vai. Não, na outra encarnação eu vou parar de beber, porque eu ainda gosto daquela cervejinha junto com o churrasco. Vai. Nasce com problema hepático, às vezes já nasce com o fígado baleado, vai parar de beber. Mas a gente precisa esperar até lá. Pior ainda quando são os adiamentos mais morais, né? Não, na próxima encarnação eu me reconcilio com aquela pessoa que eu detesto. Verdade. Nasce na mesma família consanguínea. E a gente às vezes fica adiando. Não, ó, não deu certo nessa, na outra encarnação eu vou me reconciliar. Nós estamos preparando as nossas famílias, aquelas que nós precisamos. Então não façamos isso. Colhamos a lição do lírio com Jesus. E se as pessoas disserem assim, mas não dá não. Porque quando Jesus estava lá, era fácil. As pessoas recebiam dele. E aí logo estavam transformadas. Não é verdade. Em nenhum dos momentos do Evangelho, Jesus se coloca como uma babá para as criaturas. E fica ali ao lado delas, o tempo todo advertindo. Ao contrário. Para todas as pessoas que ele beneficiou, ele dizia, vai-te e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Ninguém ficava dependente dele. E aqueles que tentavam se tornar dependentes dele, ele mantinha distanciados para que aquelas criaturas amadurecessem. Porque nós gostamos de ser dependentes. Gostamos de ter alguém que nos diga o que fazer, que resolva os nossos problemas. E o mestre é educador por excelência, então não nos permitiria isso. Dizer que era porque Jesus estava lá e os personagens que o Evangelho nos mostra grandes, renovados, conseguiram essa realização porque Jesus estava ao lado deles, é mentir. É não conhecer nem a própria mensagem do Evangelho. Jesus funciona para nós, do ponto de vista moral, como o raio de sol funcionou na semente do lírio. Ele o desperta. Ele a faz querer e energiza para que ela realize o trabalho. Mas nós é que teremos que vencer as camadas de lodo para alçar os primeiros ramos à superfície da lama. Nós é que teremos que transformar com as nossas raízes. E essa é uma questão complicada. Quando a gente pensa em raízes, principalmente do ponto de vista moral, é o nosso passado. É o conjunto das nossas experiências que vai constituir as raízes da nossa nova experiência. E aí nós nos vemos surpreendidos querendo negar o ontem. Não, eu não quero nem lembrar do que eu fiz no passado. Ou no erro que eu cometi ontem. Mas se a gente não lembra do erro que cometeu ontem, corre o risco de repeti-lo. Nós só vamos mudar aquilo que nós reconhecemos que precisa ser mudado. E o mestre funciona então como esse sol que vivifica a semente. Mas o trabalho de gerar o lírio, esse será dela, será nosso. Os personagens do Evangelho são muito parecidos com aqueles que nós encontramos hoje, ao nosso lado, em nós mesmos, visitando ou vindo à nossa casa espírita em busca de ajuda. Um exemplo característico que ainda abarrota casas espíritas é a perturbação espiritual. Aquilo que nós mais apropriadamente chamamos de obsessão. Quantas e quantas criaturas chegam ao centro espírita apresentando transtornos obsessivos? Quando esses transtornos obsessivos são associados à faculdade mediúnica, eles se tornam transtornos mediúnicos. O que não quer dizer que alguém que chegue a casa, recebendo espírito, dando problema em casa, a gente tenha que pegar e levar imediatamente à mesa para a tarefa da mediunidade. Ao contrário. Este médium em desalinho, este médium em desequilíbrio, embora detenha a faculdade, ele está sem condições de cooperar. E precisa ser reeducado, precisa ser evangelizado primeiro, a fim de que depois se torne um instrumento produtivo. A necessidade de extrema cautela no acolher as criaturas que chegam às nossas casas espíritas com os fios desencapados da mediunidade. Antes a gente tem que encapar todos eles de novo. Com muito conteúdo, com muita doutrina, e aí está o livro dos médiuns para nos ajudar nisso. Aí estão as obras subsidiárias sérias, idôneas, André Luiz, Joana de Andes, Manuel Filomeno de Miranda, para nos ajudar a compreender a faculdade mediúnica. Mas a obsessão é um fato. Nós ouvimos Allan Kardec falar sobre ela, lá no capítulo 23 da segunda parte do livro dos médiuns, que era o mal daquele século. O século XX passou e nós aprendemos com Joana de Andes, com Emmanuel, e até com Manuel Filomeno de Miranda, que a obsessão era um mal gravíssimo. E já estamos vencendo a segunda década do século XXI. E a obsessão continua sendo um problema gravíssimo.
Ainda mais quando oculta. Porque aquela que se revela pelas perturbações, pelos transtornos, algo é feito para que isso seja mitigado. Mas aquela que é sutil, que é levada no campo da fascinação, faz com que muitas criaturas arrastem consigo outros que apenas seguem fenômenos. E é o que nós observamos acontecer nos dias atuais, inclusive no movimento espírita. Há muitas obras que são mediúnicas, mas que não são espíritas. Porque lhes falta o conteúdo, lhe falta a base e a consistência com a doutrina, com a codificação. E há muitas obras que não são mediúnicas, que são espíritas, porque estão embasadas em Kardec, estão embasadas em obras idôneas sérias. Tenhamos cuidado naquilo que nós adquirimos. E principalmente nós, instituição espírita, tenhamos cuidado naquilo em que nós divulgamos. Porque às vezes dizemos, mas o nosso clube do livro precisa ter muitos associados e vender as obras para poder bancar as atividades da casa. E aí tem vindo cada coisa em clube do livro que arrepia, até o perispírito. Então tenhamos cautela naquilo que nós vamos buscar. E contam então os evangelistas que a obsessão na época de Jesus era um troço grave também. As pessoas eram ditas endemoniadas, tinham comportamentos exóticos. Algumas vezes se estrebuchavam no chão. Muitas pessoas confundiam ataques epiléticos com invasão do demônio. É verdade, não se conhecia nada dessa ciência. Mas então, certa vez, uma das únicas vezes em que nós vamos ver Jesus indo levar a mensagem para fora do seio de Israel, vamos dizer assim. Atravessa o lago de Genezaré e vai parar em Gadara, que é uma província diferente, porque eles não tinham exatamente prevalência do povo judeu ali. Havia uma mescla de outras culturas. E aí, ao chegar em Gadara, a descrição que os 3 dos 4 evangelistas fazem é que vai ao encontro do mestre um endemoniado. Na nossa leitura espírita, um obsidiado. Uma criatura complicada. E aí, aproximando-se do mestre, e aí imaginemos nós, se de ouvir falar sobre Jesus, nós já nos sentimos energizados e magnetizados, imagine estar diante do próprio. Aqueles seres perturbadores, porque estavam mesmo presentes, porque estavam mesmo tornando a vida daquele homem difícil, num processo expiatório que Jesus havia identificado como findo, como capaz de inclusive ser utilizado como um dos instrumentos para demonstrar as leis divinas. E aí o homem médium, o homem obsidiado, subjugado por essas entidades, clama a Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Chegou. Hoje é um dia de surpresas. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-me antes do tempo? Porque o mestre havia dito a eles para que se afastassem. E aí o mestre pergunta: qual é o teu nome? Legião. Porque segundo a percepção eram muitos os espíritos que o obsidiavam. Em Lucas eles dizem assim: não nos mande para o abismo, já é aquela questão de Jesus enxotando o demônio. Mas a gente lembrar que a descrição de Lucas é por terceiros, ele não foi testemunha ocular da história. Mas com Mateus a gente tem uma situação mais interessante. Os espíritos se afastam e cometemos o maior erro de interpretação do Evangelho até hoje. Isso é a falta de conhecimento, Se estivesse em livro dos médiuns naquela época, não falariam isso. Mas os discípulos escreveram lá que Jesus pediu que os espíritos se afastassem e eles entraram nos porcos. E os porcos, desesperados, saíram correndo e mergulharam no mar, morrendo afogados. Os pastores dos porcos ficaram apavorados, porque os seus patrões tiveram prejuízo e foram embora para a vila para avisar o que tinha acontecido. Quando eles voltam, e aí é que vem a grande questão, encontram um endemoniado, que era uma criatura dita incapaz, que vivia nos sepulcros, o que é um símbolo interessante, alguém que não era considerado digno de viver com os vivos, que quando atado com correntes, ele rompia as correntes e se machucava com pedras. Era um indigente na sociedade daquele momento. E aí quando eles voltam e veem aquele homem vestido, eles fazem questão de chamar a atenção, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, aprendendo com ele, ficam espantados e pedem que Jesus se afaste da sua terra, por uma questão interessante. Olha, se ele foi capaz de ver o que se passava com aquela criatura indigente,
e dá um jeito nela, vai querer mexer com a vida da gente também. E muitas vezes nós não queremos mudar o nosso jeitinho. É tão bom do jeito que eu faço, mesmo que seja errado. E aí as pessoas não querem fazer isso. E os gadarenos pediram que Jesus se afastasse. Mas eu disse a respeito do erro de interpretação. Porque se nós tivéssemos o conhecimento naquela época do que a doutrina espírita nos propõe conhecer hoje, saberíamos que os animais não podem receber espíritos. O que aconteceu de fato, e a percepção que os animais têm dos espíritos, ela é real, principalmente dos animais, dos espíritos mais atrasados. Isso não caracteriza a mediunidade. Mediunidade é a capacidade de transmitir o pensamento dos espíritos. Um exemplo característico disso aparece no Velho Testamento, que é a história lá da mula de Balaão, né? Em que o profeta é convidado a ir amaldiçoar a um determinado grupo, no meio da viagem a mula empaca. E ele tenta de todo jeito fazer com que a mula desempaque para ele poder seguir, fazer o seu trabalho. E aí quando ele estava pronto para castigar o animal mais rudemente, ele percebe um espírito, é dito um anjo com uma espada flamejante, né? E diz assim, não vai lá não. O que te disseram não é verdadeiro, o que te disseram não é correto, esse povo não merece maldição. E ele volta. Aí a gente percebe que nessa história toda a mula de verdade era o Balaão, que deu ouvido para a fofoca, coisa que não acontece no centro espírita, né? Mas ele deu ouvido para a fofoca e foi lá. Quando a gente faz, nossa, o fulano está desequilibrado. Pronto, a gente para de convidar o fulano. Para de dar atenção ao fulano, sem verificar, sem averiguar o que está acontecendo, o que está se passando. E aí a gente percebe, os animais conseguem perceber os espíritos, até antes de nós. Porque nós temos a nossa atenção desviada para tantas coisas. Tá? O comprometedor de reunião mediúnica hoje se chama WhatsApp. É uma obsessão das reuniões mediúnicas, é o WhatsApp. A pessoa bota o celular em cima da mesa mediúnica e começa a fazer... Botou no silencioso, né? Aí parece uma abelha despertando dentro de uma caixa de papelão e fica... Aí você está concentrado no espírito. Mas quem será que está mandando WhatsApp? Será que... Desliga. Os espíritos não entraram aos poucos. Mas vamos imaginar então a situação no mundo espiritual que Jesus podia estar vendo. Espíritos sofredores, acerados de sofrimentos de muito tempo, né? Se pudéssemos vê-los através da mediunidade, pareceriam para nós hediondos, exercendo uma pressão vibratória, magnética violenta sobre aquele homem, que ele tinha um comportamento de animal, pior do que os animais muitas vezes, se afastando dele e se aproximando da região material onde estavam os porcos. É lógico que os bichinhos se assustaram. Senão Jesus podia ser acusado de ser antiecológico, de não ser ecologicamente correto. Matou os porcos para salvar o homem. É coisa que a gente não quer que aconteça na sociedade de hoje. Mas o mais importante é isso. A criatura estava vestida em perfeito juízo, ouvindo Jesus. Na hora em que os gadarenos pedem que Jesus vá embora, com medo de que o mestre os desvendasse, ele entra no barco. E aí acontece com aquele homem o que acontece com muitos de nós, que chegamos a uma casa espírita com um transtorno obsessivo, com alguma dificuldade, e alguém nos ajuda, nos acolhe, nos dá um passe que nós nos sentimos reconfortados, o trabalho na reunião mediúnica funciona e nós nos sentimos livres da pressão espiritual inferior. Ai, mas foi o fulano que me curou. Nossa, mas a Beltrana é uma médium, quando ela dá um passe, você dá aquele chamegão assim, pronto. Né? Desgruda o perispírito do desencarnado do seu. E ficamos fãs. Fãs de médiuns, fãs de palestrantes, fãs de passistas. E andamos igual falenas atrás deles, andando atrás da luz. E aí Jesus percebeu que se o homem fizesse a mesma coisa, porque ele disse, deixa-me ir contigo, Senhor. Sair de Gadara, sair de onde estava e ir acompanhar Jesus. Ser mais um caçador de milagres. Porque era o que acontecia com a grande parte da multidão que ali estava. O mestre então diz, não, torna os teus, mostra a eles o que Deus te fez e o quanto tem cuidado de ti. E o homem volta à sua cidade, se apresenta à família, se apresenta ao sacerdote, porque ele tinha que se mostrar curado, né? Tinha que se mostrar ao sacerdote. E aí algum tempo depois ele é referenciado de novo no Evangelho, como tendo se tornado um dos pregadores da mensagem de Jesus na Decápolis, conjunto de cidades de cultura predominantemente grega em torno do lago Genezaré. Deixou de ser um nada abjeto, um perturbado, um obsidiado, e se tornou um divulgador da mensagem de Jesus.
Mas Jesus ficou do lado dele dizendo o que ele tinha que fazer? Não. Ele teve que ir, teve que enfrentar a família de novo, teve que mostrar que estava recuperado, principalmente teve que aprender os ensinamentos de Jesus, e com certeza foi buscar de várias outras fontes, para se tornar um divulgador. E aí a gente às vezes se escora no obsessor, né? Ai, domingo de manhã tem reunião no centro, mas eu não posso, meu obsessor só deixa acordar meio-dia. Esse obsessor tem nome, é o único do umbral que tem nome, chama preguiça. O pior ainda é isso, né? Não fui eu, foi o obsessor que me fez fazer. Gente, coitados dos espíritos, vocês levam a culpa de tantas das nossas abobrinhas, né? Aliás, um caso pitoresco que aconteceu dentro da universidade nossa lá. Um colega nosso, professor de disciplinas, alguns períodos à frente da minha, já do ciclo profissional da engenharia química, flagrou uma aluna com uma baita cola. Aquele papelzão, assim, cheio de coisa, né? E aí, pegou o papel, pegou a prova, grampeou e deu 0. E ela teve a pachorra, a cara de pau, de reclamar, de ir lá fazer lista de prova e reclamar. Professor, não, mas tá aqui, ó, a prova da cola. E ela foi ficando nervosa, e foi ficando cada vez mais agitada e mais nervosa, até uma hora que perdeu a tempo e disse, mas não fui eu, foi o demônio que me fez colar. Tenha dó. O Paulo, que é muito da boa, mas peraí, minha filha, como é que é? Foi o demônio, professor, essa coisa. Até onde o demônio fez a prova para você? Até aqui, 0 pro demônio. Como que você fez? Está errado, 0 para você também. E ela continuou com 0 na prova. Então são questões que a gente às vezes quer transferir. Eu fico imaginando, sabe, se a gente conseguir um imóvel, um registro de imóveis aqui no mundo físico, dá um trabalho danado, né? Tanto documento, tanta certidão. E aí o indivíduo tem um obsessor para ele. Ele foi lá no umbral, no cartório do umbral, tirar um RGO, Registro Geral de Obsessor, para usar como desculpa para tudo que é bobagem que faz. Deixemos isso de lado. Jesus quer que nós nos tornemos, se não pregadores da nova Decápole, pelo menos livros vivos, contendo a sua mensagem. Que nós possamos, ou que Jesus possa ser lido em nossos atos, percebido em nossas vidas. Mas alguém pode dizer assim, esse negócio de obsessão é simples. Se afasta o obsessor do obsidiado, o problema se resolve e a criatura está bem. Mas o meu problema é outro. A gente está em crise. E olha que eu escuto isso, gente, desde quando a crise começou lá na Europa, em 2008. As pessoas já usavam a crise como desculpa aqui no Brasil para não trabalhar, não fazer o bem. Não dá para eu ir ao centro 2 vezes na semana porque eu tenho que ter 2 empregos. Não dá porque eu tenho que fazer hora extra. Não dá porque... Vivendo as gaiolas douradas. O apego às coisas materiais. Nos impedindo frequentemente de viver uma mensagem melhor. E nos infelicitando. Porque se nós buscarmos, por exemplo, a questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se existe algum referencial mínimo de felicidade na Terra que possa ser alcançado, eles dividem em 2 partes. Do ponto de vista material, o necessário é a saúde e a vida. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eles não falam que a gente tem que ter smartphone novo. Eles não falam que a gente tem que ter, na época de Kardec, uma carruagem enfeitada. Nada disso. O necessário à saúde e à vida, a consciência tranquila, a fé no futuro. E aí aqueles que vivem nas gaiolas douradas, nas prisões do ter, que vivem adiando o progresso espiritual, olha que coisa mais insana. Nós somos espírito e temos corpo. E aí nós trabalhamos no mínimo 8 horas por dia durante a semana para cuidar das necessidades do corpo que temos. E temos tanta dificuldade para fazer 2 horas de trabalho espiritual para cuidar do espírito que somos. Estamos gastando tempo com transitório e deixando de trabalhar no que é permanente. E alguns dizem, mas é muito difícil. Fácil não é. Se fosse fácil, nós seríamos guias deste planeta e não espíritos encarnados no mundo de provas e expiações. Ao tempo de Jesus também não era nada fácil. Havia uma criatura abastada, rica, né, mas ao mesmo tempo infeliz. Porque ele tinha uma profissão que as pessoas achavam execrável. Ele era chefe de cobradores de impostos. Cobrar imposto era complicado. Ser chefe deles era mais complicado ainda. Até porque, isso Kardec coloca muito bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o termo publicano, que era visto como gente de má vida pelos judeus, na verdade muitos deles podiam ser pessoas muito honestas.
ou pelo menos pessoas muito ajustadas à prática social. Porque a gente acha assim, nossa, a Operação Lava Jato está revelando as podridões de corrupção do nosso país. É verdade, mas na época de Jesus, como era muito perigoso ser chefe dos publicanos, ser cobrador de impostos, eles sobretaxavam. Uma parte do dinheiro era desviado para eles, a outra parte era para voltar para Roma. E aí olha só que coisa interessante, a gente acha que a superfaturamento é de agora. Não era não. 10 camelos na sua café, lá eu vou cobrar, né? E aí cobrava sempre a mais, para poder passar um pouquinho para ele e o resto. E esse homem era muito abastado em função até desses usos. Às vezes nós ficamos tão cegos com os usos sociais, que nem percebemos que aquilo que nós fazemos como um direito adquirido, é na verdade uma baita injustiça. Como a gente viu companheiros fazendo prece porque receberam propina, né? Então essa é uma questão que fica, às vezes, contaminando a nossa percepção. E apesar de muito rico, apesar de cercado de aduladores, ele era infeliz. Vivendo em Jericó, sempre perto de Jerusalém. Jesus ia uma vez por ano a Jerusalém, pelo menos. E lógico que a sua fama se espalhava, se alastrava. E aquele homem pensava assim, meu Deus do céu, eu tenho tudo e não tenho nem certeza se as pessoas que estão do meu lado gostam de mim ou gostam do meu dinheiro, das minhas festas. E esse homem não tem nada, não tem uma pedra onde pousar a cabeça e promete felicidade para todo mundo. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Mas como muitos de nós, preguiçosos toda a vida, né? Não saía de Jericó para encontrar Jesus em Jerusalém. Ficou esperando. Até que um dia chega a notícia, olha, Jesus vai passar por Jerusalém, por Jericó. Jesus vai passar por Jericó. Está descendo de Jerusalém para Jericó. E ele foi então às portas da cidade. Chegando lá, tudo tomado, a multidão. Caçadores de milagre aos vontades, né? Sempre tem. Basta a gente perceber em centro espírita. Você coloca uma plaquinha ou avisa na reunião pública, semana que vem nós vamos começar uma nova reunião de grupo de estudos. Vem 5. O dirigente, o filho do dirigente que era a folga da babá e o irmão para tomar conta do filho. E 2 curiosos para saber que negócio é esse de reunião de estudos. Agora, bota a plaquinha ali, cirurgias espirituais. Vai parar na Dutra a fila. Porque as pessoas querem soluções fáceis para os problemas difíceis que elas criaram para si. E aí vem a velha questão e a observação importante. Né? Naquele momento, ele percebeu que não daria para ver Jesus. Não apenas porque a multidão sufocava. E aí vamos com os símbolos do Evangelho. A gente deixa as interpretações e as traduções para o Santana. Mas vamos nos símbolos. Talvez a gente consiga, né, enxergar algumas coisas sem precisar fazer grande esforço, que nem ele. Mas a multidão estava ali e ele era baixinho. Seja fisicamente ou seja de estatura espiritual, ele era baixinho. Então o que ele fez? Se destacou da multidão e foi. Se a gente imaginar Jericó do tempo de Jesus, devia ser uma rua, né? Aquelas em que eu vi uma vez em uma cidade em Santos Dumont, Minas Gerais, vizinha de Santos Dumont, Minas Gerais, que o ônibus entrava, só tinha uma rua e depois ele tinha que sair de ré para pegar a rodovia, né? De tão grande que era a cidade. Né? E aí Jericó devia ser mais ou menos desse jeito, só devia ter uma rua, uma pracinha. E aí ele subiu numa árvore, dita uma figueira brava, esperou Jesus passar. Porque se ele passar por aqui eu vou vê-lo. Eu vou ver como é que é esse homem, qual é a dele, vamos pensar assim nos termos atuais. E não é que Jesus passou por ali, era óbvio, só tinha um caminho. Quando olhou para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me importa hospedar-me em tua casa. Não apenas ele viu Jesus, como Jesus o viu e o reconheceu e chamou pelo nome. Isso é uma questão interessante. O governador espiritual do planeta nos conhece a todos. Nós podemos mentir até para nós mesmos, mas para Jesus nós não mentiremos. Para o Mestre nós não vamos conseguir usar máscaras. Surpreso e ao mesmo tempo feliz, Zaqueu desce e vai preparar a ceia para Jesus. Eu vou fazer uma pausa no preparo da ceia para a gente considerar esse símbolo que aí está, que é muito mais interessante do ponto de vista, né, psicológico do que o ponto de vista material ali. A multidão é o que nós vemos no dia a dia, o comum, a repetição, o que todo mundo faz. Ah, eu faço porque todo mundo faz. Ah, eu vou para esse caminho porque todo mundo vai. Eu estou procurando isso porque todo mundo procura. Isso era o que estava ali em torno de Jesus. Um monte de gente acostumada, caída na rotina, vai ao mesmo centro espírita, na mesma reunião, senta na mesma cadeira, toma passe com o mesmo médium. Rotina. Alguns só faltam ter plaquinha de patrimônio do centro, de tanto que sentam na mesma cadeira. E aí Zaqueu resolve se destacar da multidão.
Mais do que isso, ele fez um esforço lá para subir numa árvore. Baixinho, imagina, ou seja, um esforço para se colocar numa condição de elevação, de destaque. Se a multidão é o nosso dia a dia, a nossa rotina, destacarmos-nos dela é tentar fazer algo diferente. Diferente no bom sentido, diferente que nos eleva, porque tem um diferente que nos rebaixa. Eu posso resolver fazer diferente e vir fazer palestra com uma melancia pendurada no pescoço. Ou posso fazer diferente e resolver acolher um monte de outras tarefas para poder realizar uma divulgação mais intensa do bem. São duas formas de fazer diferente. E quando nós fazemos o diferente do ponto de vista espiritual e moral, nós nos elevamos. E é nesta hora que a espiritualidade maior nos percebe. É nesta hora que nós demonstramos ser confiáveis a Jesus, confiáveis aos nossos guias, confiáveis aos dirigentes da nossa casa. É nessa hora que nós nos colocamos como trabalhadores qualificados. Só que não adianta a gente ficar lá em cima, né? O que Jesus diz para nós? Desce depressa, volta para o teu dia a dia, volta para o teu mundo e faz diferença ali. É necessário que eu me hospede em tua casa. Na verdade, nós não temos que levar a multidão para Jesus. Nós temos que preparar as nossas casas para que Jesus possa estar nela, para que ele venha e seja acolhido em nós. Zaqueu acolhe o mestre com uma empolgação danada. Ceia, mesa baixinha, todo mundo sentado na almofada, cotovelinho encostado no chão, uma mão para comer a comida, e de repente, ouvindo Jesus falar do reino dos céus, porque o gostoso de Minas Gerais e o gostoso do Evangelho, você senta em volta de uma mesa e conversa e come, né? Não é à toa que os encontros espíritas, tudo tem come no nome, né? É comerge, é comer jus, é comerge, né? Então, tem uma mesa ali já esperando para o lanche. Estou falando que o espírita gosta de reunir para comer. É exemplo de Jesus. A gente não está fazendo nada que o nosso mestre não tenha feito, tá bom? Ninguém tem que ficar preocupado de servir lanchinho no centro, porque Jesus adorava fazer lanche na casa dos outros. Né? Era um filaboia danado, como o pessoal costuma dizer. Mas estava lá e falava do reino dos céus, porque o alimento que ele levava era muito mais do que o que ele cedia, do que ele recebia. Em determinado momento a gente vai imaginando Jesus falando daquilo tudo, de como era o reino dos céus, dos trabalhos a realizar. Zaqueu, que estava infeliz com a sua riqueza, levanta e diz: mestre, eu dou tudo, metade do que tem aos pobres, e se alguém defraudei, eu vou restituir 4 vezes. A primeira parte da promessa é moleza, né? Dá metade de uma fortuna, você continua com a outra metade. Essa não exige nenhum esforço moral. Difícil é você procurar quem você prejudicou, buscar e levar muitas vezes com a porta na cara, com a negativa, pedir desculpas e reparar o seu erro. Isso reflete em evolução moral. E aí Jesus enaltece a atitude de Zaqueu, diz que ele veio para os enfermos e não para os sãos, e que Zaqueu também é filho de Abraão. E vai embora. E sai de Jericó e volta para Galiléia, e Zaqueu fica ali, com as 2 promessas que ele fez para Jesus. Quando ele começa a colocar em parte a primeira parte da promessa, já era. A família se rebela, os amigos se afastam, afinal de contas ele ficou doido, está distribuindo os bens. Passa depois anos. Quem quiser ter um pouquinho mais de informação sobre Zaqueu, vai no livro Ressurreição e Vida, de Tivone Pereira. O primeiro capítulo trata exatamente desse momento do depois que Jesus foi embora de Jericó. Dos esforços, das décadas que aquele espírito passou se desapegando das gaiolas douradas que eram a fortuna material. Aguentando a revolta, o afastamento, o julgamento das pessoas que eram próximas, mas próximas das facilidades que ele podia oferecer, não do seu coração, até se tornar um dos grandes trabalhadores de Jesus. Lírio, como poucos reconheceríamos, tempos depois, o mesmo Zaqueu é convidado por Jesus a demonstrar de novo o desafio. Renasce em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, lá no Ceará. E vem trabalhar no Rio de Janeiro como médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Quem nega que é um lírio, não é? Não dá para negar. Outro lírio interessante, porque são coisas externas a nós. O dinheiro, o desapego, é fácil de conseguir. Se a gente se conscientiza de que a prisão material está nos fazendo mal. A questão obsessiva também não é difícil de ser vencida, desde que nós mudemos a nossa maneira de pensar e de sentir. Mas o difícil é exatamente esse percurso, mudar a maneira de pensar e de sentir.
quando as tormentas são nossas mesmas, nossos vícios. De novo, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando na questão 921 Allan Kardec pergunta se é possível felicidade relativa, já que não é possível felicidade absoluta na Terra, os Espíritos respondem que muito grande, tanto quanto comporte a nossa natureza material. Porque quando nós nos desvencilhamos do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja, é um alívio imenso para as nossas vidas. Mas ter a coragem de fazer isso exige muito. E aí, quando a soberba nos faz imaginar que somos superiores porque temos um rótulo, eu sou importante porque eu sou PhD, eu sou importante porque eu tenho uma formação tal. Nada disso tem assento numa tribuna espírita. Ninguém de nós deveria ser apresentado pela nossa profissão, nem nos cartazes, nem daqui. Porque isso não conta ou não representa aquilo que nós somos de verdade. O fato de nós trabalharmos numa universidade há 27 anos não muda em nada nós sermos palestrantes há 29. Na verdade, foi o palestrante que construiu o professor, e não o professor que fez o palestrante. Em várias outras profissões da minha época, doutor fulano de tal. Na primeira casa espírita que eu frequentei, um dos palestrantes queria ser chamado de coronel. Porque ele tinha sido militar, tinha passado a reserva com aquela patente, e não admitia que fosse chamado de outro jeito. Não podia ser seu fulano de tal. Era coronel fulano de tal. Doutor Beltrano. Não existe doutor espírita. Tem até doutor em teologia, né? Mas espírita não tem. Então nós somos irmãos, fraternidade. E muitas vezes, eu sou espírita há 40 anos, eu fui presidente do centro 30 anos. Tem certeza, na hora que eu desencarnar vai ter um aeróbus me esperando para levar para nosso lar. Vai contando com isso. Vai ter um Fusquinha desencarnado esperando para levar para um Brau. Vamos pensar. Ou um Fiat 147, que eu acho que é o carro pior do que o Fusca, né? Só quem teve para saber. Só quem pegou um Fiat 147 a álcool para saber o que era, né? Karma, né? Dívida material para ser paga no mundo físico. Mas isso passou, a gente conseguiu evoluir, a tecnologia está aí para que a gente hoje consiga ter um transporte mais eficiente, mais equilibrado. Mas voltando a essa questão, algumas pessoas imaginam que basta o rótulo. Eu sou de família espírita. Poucos de nós somos espíritas pela segunda encarnação. Mas algumas vezes eu sou espírita de berço. Tudo bem, ser espírita de berço eu até entendo, renasceu, a família se propôs a educar no espiritismo, está lá. Aprendeu a doutrina espírita desde o berço. Isso existe. Não existe médium de berço. Porque quando o indivíduo vem com os implementos para a realização da tarefa mediúnica, isso foi planejado antes do berço. Outra coisa que me dá arrepio no perispírito é a pessoa chegar no centro e dizer que é médium de berço que precisa trabalhar. Porque quando vai para a reunião mediúnica faz o que a criança faz no berço. Isso quando não faz o que a criança faz na fralda, né? Mas é importante a educação da mediunidade antes de qualquer tarefa mediúnica. É melhor que nós não tenhamos a reunião mediúnica e preparemos o pessoal estudando e mantenhamos a evangelização funcionando o tempo todo com a maior das dedicações, do que montar uma reunião mediúnica cheia de gente doida. Cada um mais doido que o outro, cada um jogando cadeira mais alto que o outro, gritando mais que o outro, uma reunião mediúnica. Isso não é tarefa mediúnica espírita. Um companheiro nosso lá de Além Paraíba, o Odilon, costumava dizer que uma vez, um companheiro saiu para comprar pão na padaria e o vizinho disse: puxa, a reunião mediúnica no centro ontem foi pesada, né? Ele achou estranho aquilo, porque no dia anterior não tinha sido a reunião. Por quê? Não, porque o pessoal estava gritando muito, os espíritos estavam batendo muito na mesa. Ele disse: não era reunião mediúnica, não, era reunião de diretoria. Olha só como é que a coisa está. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque algumas reuniões mediúnicas são desse tipo. O que não é uma característica da reunião espírita. Está lá o livro dos médiuns para nos ensinar como fazer. Está lá André Luiz, está lá Manuel Filomeno de Miranda, está lá Divaldo e Raul em Diretrizes de Segurança, como esse livro é esclarecedor. Diretrizes de Segurança, para qualquer um que queira cooperar em reunião mediúnica, é leitura obrigatória. Depois do livro dos médiuns, primeiro livro dos médiuns. E aí havia ao tempo de Jesus, um pouquinho depois até, né? Porque enquanto Jesus estava realizando a sua tarefa, esse futuro lírio estava se preparando para ser grande em Israel, para ser um dos manda-chuvas.
criado aos pés de Gamaliel, educado por aquele grande conhecedor e filósofo judeu. Tá bom, mas fariseu, e fariseu se achando membro do povo escolhido, os outros eram inferiores, mesmo entre os judeus eles se achavam superiores. E depois que Jesus partiu, materialmente falando, a mensagem começa a se alastrar e ele se toma de indignação. Como é possível que um carpinteiro miserável, vindo da Galiléia, que nada que preste bem da Galiléia, na concepção deles, né, esteja tomando conta da mente dos filhos do povo escolhido, e começa a ter por bandeira combater Jesus, perseguir e perseguir. E aí Emmanuel nos esclarece muito bem por que ele fez isso, né? Dor de cotovelo, dor de cotovelo, desilusão amorosa, e aí ele foi buscar uma causa para sua desilusão amorosa, passou a ser Jesus, passou a ser Ananias. Quando ele ouve dizer que Ananias, que havia convertido a sua ex-noiva Abigail ao cristianismo, estava em Damasco, ele quis ir lá buscar para trazer preso. Pediu carta dos sacerdotes, e nem havia autoridade para isso, mas eles faziam qualquer coisa mesmo, né, como fazem hoje. As velhas carteiradas, sabe com quem está falando? É assim mesmo, sabe com quem está falando? Eu sou do Sinédrio, pronto, e as portas se abriram. E aí quando chega às portas de Damasco, ele que perseguia o carpinteiro morto, se depara com um Jesus vivo. O que estragou a vida de Saulo foi ser médium, né? Porque ele podia ter continuado perseguidor a vida inteira se ele não tivesse mediunidade. E aí desmonta da montaria, cai do cavalo e começa... E o desmontar ali, o cair da montaria é muito mais simbólico do que físico. Tudo que ele acreditava desmorona, gente. E aí Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já tateando, sem perceber mais a exterioridade do mundo material, diz: Senhor, quem és? Ele já chama Jesus de Senhor ali no primeiro momento. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Difícil te recalcitrar, te aguilhão. O que queres que eu faça, Senhor? Pronto. Ali já era outra criatura. Alguém que antes estava perseguindo e não acreditava, pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Aí a gente imagina assim: agora Jesus vai transformar ele num grande divulgador. Que nada. Entra na cidade, lá estará dito o que fazer. E aí ele é julgado louco pelos seus companheiros, que tinha dito que viu Jesus. Primeiro, viu Jesus, Jesus estava morto. Ou assombração é essa? Justamente do doutor da lei, que é isso? Levaram para uma hospedaria, não levaram para a casa das pessoas, nem dos responsáveis pela sinagoga. E ele ficou lá abandonadinho. Larga o doido lá e vai embora. Vamos avisar o que está acontecendo antes dessa notícia escoar pela cidade. E Saulo passa 3 dias a refletir, a meditar, a considerar, até que Jesus, de novo pelos condutos da mediunidade, se faz perceptível a Ananias. Ananias, diz ele: eis-me aqui, Senhor, fala sério. E o mestre responde: vai até a rua chamada direita, a estalagem de um certo Judas. Lá existe um homem, varão de Tarso. Há 3 dias e 3 noites não come, não bebe. E numa visão viu que um certo Ananias lhe estendia as mãos para que voltasse a ver. Mas, Senhor, diz o servo, esse homem eu sei quem é. Tem cartas dos sacerdotes para levar presos todos os que seguem a teu nome. E Jesus afirma: vai, ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor do meu nome. E falará aos gentios e aos poderosos da terra. E Ananias, que era obediente, não era frouxo que nem a gente, foi, trouxe de volta a Saulo a visão material, pensando assim, a percepção do mundo em que ele estava vivendo, que era equivocada. Duvido que fosse cegueira de verdade. Na verdade, a cegueira que Paulo percebeu que tinha era que ele não conseguia enxergar o mundo que estava vivendo. Ele vivia num mundo ultrapassado, de vaidades, de intrigas, de busca pelo poder. E esse não era o mundo que Jesus vinha propor para nós. Olha que coisa chique, gente. Jesus veio naquele momento materialmente marcar o início da transição de provas e expiações para a regeneração. Saulo era o representante mais autêntico do planeta de provas e expiações, em que as conquistas materiais eram importantes, em que o poder era importante, em que a vigor físico era importante, e Jesus veio mostrar no outro. Então ele estava cego, não para a luz do sol, não para as árvores, mas estava cego para o mundo novo, que tinha que se delinear a partir do trabalho dos que seguissem com Jesus. E aí ele realmente percebeu, passou a partir dali a não mais se chamar Saulo, mas a assinar Paulo, e nós sabemos o que aconteceu, não é? Quantas vezes as 39 chibatadas? Quantas vezes apedrejado, recusado,
temido pelos antigos seguidores, porque imagina, é o lobo que está vindo para o redil para comer as ovelhas, não pode. As pessoas têm dificuldade em acreditar na nossa transformação, não é? E ele teve que enfrentar a dificuldade dos discípulos originais. Mas depois de mais de 30 anos, tudo o que Jesus havia dito a Ananias se cumpriu. Mas mais do que isso, com extremo esforço próprio, Saulo se desconstruiu para que Paulo florescesse e se tornasse um dos lírios mais significativos do Evangelho. Nós não teríamos a mensagem de Jesus no Ocidente se não fosse o trabalho de Paulo de Tarso. A coragem que ele teve assim: vou sair do meio do povo de Israel e vou levar a mensagem aos gentios. A primeira questão que Jesus havia falado a Ananias. E depois preso, falou aos reis e falou até mesmo a Nero. Quando finalmente foi degolado, encontra-se no mundo espiritual com os entes a quem amava e com aquele mesmo Ananias que o faz restabelecer a percepção do mundo novo em que estava. Ô lírio lindo! Paulo teve a responsabilidade de salvar o cristianismo do judaísmo. Senão nós teríamos morrido como uma seita judaica, como desapareceram os essênios, como desapareceram tantas outras. E ao se destacar do judaísmo, ao desvincular inclusive das práticas, dos costumes, ele propiciou que essa mensagem chegasse até nós. E amanhã se escoa, e eu pedi só mais 5 minutos, mas nós poderíamos passar uma manhã inteira lembrando lírios. Criaturas que realizaram esforços gigantescos. E embora Saulo tivesse base, conhecimento da lei de Deus, o seu esforço foi apenas transformar aquela energia toda numa energia construtiva. Mas há um lírio do Evangelho que conseguiu se refazer do charco mais absoluto. E terminaremos com ela, porque foi a história que nos fez levar 6 anos para conseguir fazer essa palestra a primeira vez. Porque era uma mulher belíssima. Desde muito jovem ela já havia aprendido que na sociedade judaica, em que a mulher é vista como menos importante que um animal de carga, porque um animal de carga ele pode ser vendido na feira. A mulher judia só podia no máximo ser devolvida para a sogra. Olha só que coisa. Então ela era menos importante. Ela percebeu que com seus dotes, com a beleza, com a sensualidade poderia subjugar os homens. E assim fez durante muito tempo. Vivia num palacete cheio de amantes, sempre com os mais ricos que viravam a cara para ela, que às vezes cuspiam no chão, acompanhados das suas esposas, mas que à noite iam lá no seu palacete visitar o seu corpo. Com perfumes caros, com joias vindas de fora, mas ao mesmo tempo profundamente infeliz. Se nós a olhássemos com os olhos da psicologia de hoje, nós diríamos que ela era bipolar. Em alguns momentos estava eufórica, dançava, seduzia, brilhava nas festividades que oferecia em seu palacete. E em momentos seguintes entrava numa profunda depressão, ao ponto de pensar em suicídio. Nesse estado de fragilidade, uma das servas disse: Senhora, vamos ver o novo profeta Nazareno. Ele acolhe com tanta gentileza as pessoas como nós. Mas Maria tinha um medo profundo dos profetas. Todos até ali haviam falado muito mal das mulheres que viviam como ela vivia. E se Jesus fosse apenas mais um? E se Jesus a recusasse também? Mas quando o momento do sofrimento chegou ao extremo, e para a felicidade dela, Jesus foi a Magdala, a serva a convidou mais uma vez, ela pôs vestes mais simples e foi ver Jesus falar. Quando chegaram, lógico que havia acontecido, a multidão se apinhava em torno do mestre. E ela então ficou um pouco mais distante, numa pedra, e começou a perceber aquele homem falar de amor como nenhum outro jamais falava. E ela que havia tido amantes dos mais variados, dos poetas, dos artistas, dos reis, não havia conseguido ouvir aquelas palavras de amor como antes. Ficar encantada por Jesus. Em determinado momento o olhar dela e o dele se cruzam e ela sente o seu mundo antigo desmoronar. Não poderia jamais ser a mesma pessoa. Quando voltam para casa, Maria fecha o palacete. Aquela noite não haveria festividades. Que os convivas, que os convidados fossem embora. E passa a noite chorando amargamente. Ai, como é bom esse termo no Evangelho.
Todas as personagens que choraram amargamente no Evangelho floresceram. Duas nós podemos citar de clareza. Pedro, que ao negar Jesus percebe a besteira que fez e chora amargamente. Não é com autopiedade, mas é um movimento de autorreconhecimento de fragilidade. E porque reconhece a própria fragilidade, se esforça para vencer. E Maria de Magdala chora amargamente. Antes que a madrugada chegasse, um pequeno barquinho a leva de novo a Cafarnaum. Ela precisava continuar ouvindo Jesus. Chega à casa de Simão Pedro quando o dia raiava. Se aproxima e entra, e Jesus parecia esperá-la. Seja bem-vinda, Maria. Hoje nasce para ti o Reino dos Céus. E ela baixa os olhos. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Queria ser das tuas ovelhas no Reino dos Céus, mas eu sei que és profeta. E sabes como eu tenho vivido. Como a culpa nos paralisa, né? Como esse sentimento nos impede de florescer. Ela se sentia imensamente culpada. Não é à toa que hoje os processos terapêuticos mais eficientes visam nos livrar da culpa, para depois nos tornarmos responsáveis. Porque a culpa é paralisante, é estagnante. E Maria baixa os olhos e Jesus diz a ela: ora, filha, rejubila-te. Poderias imaginar que nosso Pai, tendo criado tudo e todos, pudesse relegar alguns dos seus filhos apenas eternos? Observa o que faz a primavera, Maria, ao pintar de flores os escombros, as ruínas que existem pelas cidades. As ruínas são as nossas falhas, os nossos erros. As flores são as esperanças em Deus. Mas, Senhor, diz ela, eu tenho amado, e ainda assim tenho sede de amor. O mestre meneia a cabeça, dizendo, a tua sede é real. As criaturas hoje banalizaram o sentimento, mercadejam, trocam com aqueles que podem lhes oferecer favores, buscam apenas aquilo que é fugaz, que é temporal. Poucos conseguem se sacrificar por amor. Poucos renunciam a si mesmos por amor. Mas, Senhor, só o amor com sacrifício é capaz de saciar a sede de amor, diz ela. E mais uma vez Jesus confirma a percepção. Sim, Maria. Apenas aqueles que são capazes de renunciar, de se imolar por amor, encontram sintonia com Deus. Observa. Os grandes conquistadores podem clamar em campos juncados de cadáveres e sangue as suas conquistas, mas somente os que tomaram fazem silêncio bastante para que se ouça a mensagem de Deus. Na tua condição de mulher, Maria, já consideraste o sacrifício das mães? Jesus sabia, o terapeuta, ele sabia tocar nos nossos pontos fortes, aquilo que a gente julga ser fraqueza. Ai, você tocou num ponto que é a minha fragilidade. É exatamente a partir daquele ponto que a gente pode fazer a virada na vida. Na tua condição de mulher, Maria, diz ele, já consideraste o sacrifício das mães? E a gente pensa assim, vamos contextualizar, né? Ser mãe na época de Jesus não era fácil. Mas era necessário, porque era a única maneira da mulher idosa ter respaldo e ter cuidado depois na velhice. Porque se não tivesse filho, ou ia para a prostituição ou ia para a mendicância. Porque a mulher não podia trabalhar. Já consideraste o sacrifício das mães? Não são elas que cultivam o jardim da vida? Que os homens dementados empastam de lama e sangue? E elas humildes, muitas das vezes combalidas, retornam vigorosas para replantar. Ao ouvir a referência à condição maternal, Maria percebeu, na estrutura de vida que levava, naquela sociedade em que vivia, jamais teria uma união. Ninguém perdoava a mulher com o tipo de vida que ela teve. Se lança ao chão chorando, desgraçada de mim, Senhor, jamais poderei ser mãe. O mestre vai até ela e a ergue. Mergulha o seu olhar sereno nos dela que estavam esfogueados de dor, de pesar e de culpa, e lança a semente e ao mesmo tempo solta o lírio. Mas Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se dedica apenas aos eventos da própria carne? Ou a que se faz mãe dos filhos da dor? Era uma porta que se abria. Então é isso, Senhor. Doravante serei mãe das minhas irmãs de infortúnio. Abrirei a minha casa, distribuirei minhas posses aos sofredores. E nesse instante de efusão,
No momento em que nós começamos a querer despertar, de vez em quando aparecem uns speed porco. A história do speed porco não existe, né? Mas aparecem uns desses irmãozinhos que resolvem botar água na nossa fervura, né? E Simão Pedro passa pela sala e vê Jesus próximo demais de uma mulher cortesã. Olha para ela com aquele olhar de para você, mas o quê? Tu abraçando meu mestre? Você é impura, mulher. Só faltou ele falar, né? E ela sente o enregelar aquele olhar pesado. Volta-se para Jesus, sabendo que era o único que poderia compreendê-la naquele instante. Mas, Senhor, e se não estiveres mais conosco? E Jesus percebe o alcance da pergunta. As outras pessoas teriam imensa dificuldade para exercitar tolerância, paciência, acolhimento. É verdade, Maria. O Filho do Homem será tirado de vós. Não compreenderão a minha mensagem, que eu serei tirado de vós. Mas aqueles que nos amamos, permaneceremos unidos para sempre. Porque ela se arrumasse para deixar a casa de Simão Pedro, constrangida ainda com aquele olhar. Antes que atravessasse a porta, Jesus dá o último estímulo. Vai, Maria, sacrifica-te, árduo é o caminho, estreita é a porta, mas é necessário crer e amar somente. E Maria fez a mais profunda revolução na própria existência que o Evangelho relata para nós. De todos os lírios que nós citamos, ela que estava mais fundo no charco moral. E a partir dali acompanha Jesus, aprende com ele. Humberto de Campos relata aquele momento sublime em Betânia em que ela lava os pés do mestre e enxuga com seus próprios cabelos. Até o momento mais agonizante, mais terrível da crucificação. Maria não conseguia compreender como alguém que dava tudo ao mundo estivesse naquela condição. Como alguém que fosse só amor pudesse ter sido vitimado por tanto ódio, por tanta infidelidade dos seus entes queridos, porque todos o haviam abandonado, só ela, ligada a ele por um amor profundo. Maria de Nazaré, ligada a ele pelo amor maternal. E João, o jovem, o transformador do mundo, porque a juventude serve para fazermos isso, permanecerão aos pés da cruz. Maria ainda testemunha aquele momento em que Jesus transforma sua mãe em mãe da humanidade. Quando ela clama, meu filho, o que fizeram contigo? Ele diz, mulher, por que choras? Eis aí o teu filho. E vira-se para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. Ali todos nós passamos a ser uma grande família. E ela ouve aquilo tudo. O mestre é tirado da cruz após expirar. E o coração partido. Como viver sem esse amor? Como viver sem essas orientações? Como viver sem esse carinho? O costume da época é de que nós éramos um corpo que tínhamos. E Jesus não estava mais com eles. Maria então resolve, no costume habitual, de que se estivesse perto do cadáver, talvez sentisse menos saudade. Então imaginou que indo ao sepulcro orar, talvez sentisse alívio. E quando chega lá, a pedra que o tampava estava revolvida. Não havia mais nada lá dentro. Entra um pouco mais na caverna, porque era isto que era o sepulcro de Jesus, uma caverna. E nada existia, até que alguém pergunta atrás dela, mulher, por que buscas entre os mortos aquele que vive? E ela, julgando que era alguém que tomava conta daquele jardim, disse, Senhor, se levaste o corpo do meu mestre, diz-me onde está, eu trarei de volta. E o homem se faz reconhecer por uma única palavra, Maria. E ela se volta. Se volta e vê Jesus. E a gente fica imaginando aqueles efeitos cinematográficos, né? As portas da caverna, a luz vindo de fora, então Jesus estava cercado de luz por tudo que é lado. Mestre Ramone, estás vivo! Ela exultava de alegria. E nós nem paramos para perceber, né? Jesus escolheu, dentre todos os lírios que ele cultivou naquela existência material, o que realizou a mais profunda transformação no seu viver, para ser o mensageiro da imortalidade para nós. Foi a ela que ele escolheu aparecer primeiro. Não é à toa que, segundo contam os nossos companheiros mais estudiosos, esse mesmo Espírito já foi canonizado pela Igreja Católica umas 4 vezes. Toda encarnação, ela vem e realiza tanto que acaba virando santa. E em todos os momentos que foi necessário
Lá estava ela a lembrar o mestre, as criaturas. Mas aquele momento ali na Judéia, depois a volta a Magdala, tudo era tão diferente. Sem Jesus, sem seus ensinos, as criaturas se distanciando, temerosas de perseguições e outros temerosas do seu passado. Quando os dois últimos, antigos discípulos do mestre, resolveram deixar Cafarnaum e ir trabalhar junto com Simão Pedro em Jerusalém, ela pediu para ir com eles. Disse: não, teu passado nos atrapalhará, a tua condição de mulher é muito frágil. E Maria se viu de novo sozinha, tendo que resistir aos convites dos seus antigos companheiros de equívocos, para que voltasse à vida de deslizes. Ao buscar trabalho digno, vendo as portas se fecharem pelas matronas que diziam: vai-te daqui, mulher infeliz, que te daremos emprego, coisa nenhuma para que nos roube os maridos. Ela tinha o estigma, e ela teve que resistir tudo isso por amor a Jesus. Mas mesmo na sua imensa solidão, ela se lembrava do mestre, da capacidade de amar que Jesus tinha. Algum tempo depois, um grupo de leprosos veio de Dalmanuta até Magdala. Procuravam por Jesus, queriam que ele curasse da lepra. E todo mundo os enxotava, mas foram parar então à beira do lago, como era de costume. Maria, sabendo que eles estavam lá, tomada por um impulso amoroso, afinal, todo mundo que buscasse Jesus era do interesse dela. Meus irmãos, a quem buscais? Pergunta ela aos leprosos. A Jesus, diz o líder, para que nos limpe da lepra. Chegastes tarde. Mataram o nosso mestre. Não o compreenderam. E os leprosos se deixaram tombar na areia em torno do lago, como se fulminados por um raio. Jesus era a sua única esperança. E agora não havia mais nenhuma. E ela então se lembrou do mestre. E começou a conversar com eles, a falar daquilo que Jesus havia feito, das esperanças, e percebeu que aqueles olhares mortiços, muitos deles tomados pela enfermidade, passaram a brilhar e a atenção se voltou a ela. Mas quando amanheceu, as autoridades enxotaram os leprosos. Eram imundos, não podiam viver junto com os sãos. Que fossem para Jerusalém, que se internassem no Vale dos Imundos. E antes que se perdessem numa curva da estrada, como se Jesus falasse de novo aos seus ouvidos: Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se fez mãe dos filhos da própria carne, ou a mãe dos filhos da dor? E ela corre ao encontro deles e segue viagem com eles até Jerusalém e entra no vale das tristezas, das imundícies, das dores, dos estigmas, e passa a ser um verdadeiro sol ali dentro. Com o passar do tempo, os moribundos recobram esperança, as crianças voltam a brincar, porque exiladas no vale com seus pais. E Maria percebe que podia semear Jesus naqueles corações. Passa-se uma década, outra, até que em determinado momento, já amadurecida, ao banhar-se, preparar-se para uma das suas pregações no fim do dia, percebe uma mancha violácea sobre o seio. Toma de um espinho, crava na mancha e não sente dor. E ela entende. Ao subir a elevação onde falava aos irmãos do vale aquele dia, disse: meus irmãos, nós, os leprosos, podemos ter esperanças com Jesus. E fala da renovação que espera a todos no mundo espiritual. A doença avança tão depressa. Ela que antes fora leprosa moral, agora expurgava através do corpo, causa das muitas quedas que teve, a oportunidade de demonstrar um amor diferente. Quando sentiu que a vida estava a esvair-se do seu corpo, teve saudade dos irmãos dos primeiros momentos do Evangelho. Mas quem a acolheria, se quando era saudável e bela, ninguém a queria por perto? Só 2 pessoas, talvez. Mas elas estavam tão longe. Muitos anos antes, João havia voltado a Nazaré e levado Maria para viver com ele em Éfeso. E Maria então faz a longa viagem até Éfeso. Quando chega às portas da cidade, o corpo já estava tão frágil, tão combalido, que ela tomba em neve. Uma família de cristãos monta ali uma tenda e ela tem ainda a oportunidade, não mais de ver o menino João, mas o homem, a liderança do movimento cristão naquela região, a ser aconchegada como filha pelo carinho maternal de Maria de Nazaré. Quando suas dores chegavam ao extremo, numa noite muito clara, sem nuvens, os irmãos se reuniram em torno dela, esperando o momento final.
cantavam preces, faziam orações. E Maria, que sentia tantas dores, tantas dificuldades de respirar, de repente percebeu-se leve. A respiração foi diminuindo, diminuindo, e ela se viu transportada mais uma vez. Repentinamente estava sentada, tocando os pés na areia em Cafarnaum, encostada numa alcaparreira onde os pássaros cantavam. Que estranho! Que ambiente é este? Tantas lembranças de Jesus aqui. Os mesmos lugares onde ele havia pisado. Repentinamente uma silhueta vem do plano maior e se materializa diante dela. E ela, como fez no dia da anunciação da imortalidade, como uma criança se põe de pé: Mestre Rabboni, estás vivo? Ela ainda não havia compreendido, não é? Jesus a abraça e diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem, eu te espero. Todos os líderes do Evangelho realizaram esse imenso movimento. E o que se espera de nós nos dias de hoje, meus irmãos? Se no tempo deles, em que seguir Jesus era pôr a vida em risco, hoje, em que seguirmos o Mestre, em que sermos espírita é chique, vir até filme, por que estamos ainda tão retardatários no processo da própria iluminação? Cada um de nós é um pouco dessas personagens. E a cada oportunidade na casa espírita, a cada novo convite, vai Maria, vai Santana, Elza, sacrifica, te ama. Árduo é o caminho, estreita é a porta, mas só nos cabe crer e amar somente. Depois da nossa jornada de iluminação, depois de vencermos a lama e o lodo, depois de mergulharmos nas nossas raízes e transformarmos a vasa fétida em seiva, nós também seremos livres. E se não o Mestre em si, mas nossos benfeitores, nossos guias, nossos amigos, aqueles que amamos e aqueles a quem ajudamos, nos acolherão no mundo espiritual e dirão: vem, já passaste a porta estreita, amaste muito, eu te espero aqui. Repousa em paz. Muita paz a todos. Muito obrigado. Muito bom.